Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar de volta aí de reforços do Corinthians que estava lesionados. Vamos falar também se o Corinthians negocia com o atacante Matheus do Maringá, destaque aí do campeonato. E vamos falar também aí sobre a situação do Corinthians, departamento médico, há divergências com comissão técnica e gera aí até polêmica, tá, fiel? Entre comissão técnica do Corinthians e departamento médico. Vou te contar tudo agora neste vídeo, combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, já quero iniciar este vídeo aqui falando sobre uma coisa muito importante no Corinthians que está ligado aí às duas informações, que é a volta de jogadores que estavam lesionados e discussão aí entre comissão técnica e departamento médico do Corinthians, tá? Primeiro eu quero falar para vocês que Gustavo Henrique e Fabrício Angeleri já vão reforçar o Corinthians na quarta-feira diante do Fluminense, tá, fiel? Jogadores que demoraram a voltar, mas até que enfim voltaram, então teremos a volta desses dois jogadores. E Igor Coronado segue como dúvida, tá? E eu fui querer aprofundar essa situação do Igor Coronado, né, fiel? Porque não é normal um jogador, sempre que você precisa dele, ele não está disponível e o jogador tem uma lesão no ombro. Então a gente queria entender o que é isso, né, fiel? Ele arrancou o ombro para fora, que lesão no ombro é essa que não melhora? O Yuri Alberto tirou uma foto do jogo contra o Palmeiras, né? O ombro dele estava aqui em cima e o cara jogou bola ainda, então a gente não consegue entender realmente essa situação do Rodrigo Garro, tá? Do Igor Coronado, tá? Eu não tenho informação para passar para vocês, mas eu acredito que esse Igor Coronado está fazendo corpo mole para não ir a campo. Mas por quê, corintianeiro? Porque ele vai ser negociado no meio do ano, fiel. Eu trouxe essa informação para vocês, que o Corinthians pretende negociar o jogador. É muito pouco para que ele faz para ganhar 2 milhões de reais mensais. Então eu já trouxe essa informação que o Corinthians vai negociar, até porque o Corinthians negocia também com o Roger Guedes e o atacante pode chegar aí, o Corinthians vai precisar, vamos dizer assim, de uma folha salarial, vai precisar de uma folha salarial do Corinthians mais aliviada aí, sem menos 2 milhões de reais mensais, tá, fiel? Isso vai ajudar o Corinthians e ajuda qualquer time, né, fiel? Você tirar 2 milhões da sua folha que você paga para apenas um jogador que não está rendendo, obviamente que te ajuda em muitas circunstâncias, né? Ajuda a pagar a conta, te aliviar a folha, você pode trazer mais um reforço, isso ajuda bastante, tá? Então o Corinthians vai negociar o Igor Coronado e pode ser um dos motivos do jogador não querer entrar em campo. E isso é uma coisa bastante burra da parte do jogador, porque se ele entra em campo aproveitando que o Rodrigo Garro está fora, porque o Rodrigo Garro é o titular absoluto, o Igor Coronado entra em campo podendo demonstrar o porquê está ali, podendo demonstrar que está disponível aí para o Corinthians sempre que precisar e quem sabe até conseguir uma posição de titular, mas o cara em vez disso prefere fazer jogo mole aí. Lembra o Luan, não estou falando na parte futebolística, mas lembra o Luan que sempre quando tinha oportunidade o jogador também não queria jogar, então é um jogador que sentou no contrato e para mim isso não serve para o Corinthians, tá? E, fiel, mesmo com a volta de Fabrício Angeleri e Gustavo Henrique, tá? Eu recebi informações, fiquei sabendo de informações que chegaram até mim, que houve uma divergência entre comissão técnica do Corinthians e também aí sobre o departamento médico do Corinthians, chefiada aí, tendo como presidente Ana Carolina Cortez, que chefia aí o departamento médico do Timão, tá? Em que o Emiliano Dias questiona a demora para a volta dos jogadores. Isso porque a gente estava com o Gustavo Henrique machucado e isso não foi hoje não, tá, fiel? Isso aconteceu aí antes do jogo contra o Palmeiras, tá? Que eu recebi a informação hoje, mas isso aconteceu antes do jogo contra o Palmeiras, em que o Emiliano Dias comentou a demora com a comissão técnica, com o departamento médico, o porquê da demora de tantos jogadores voltar assim. Cara, o Igor Coronado tem uma lesão no ombro, cara. Uma lesão no ombro e o cara tá lá praticamente um mês. O Fabrício Angeleri e o Gustavo Henrique estavam lá também, voltaram hoje. A gente tem também a situação do Rodrigo Garro e do Hugo Souza que não tem previsão de volta. Aí o Emiliano Dias ainda questiona, fala, você ter jogadores do departamento médico sem uma previsão de volta é difícil. Você tem que ter uma avaliação do atleta, você tem que ter uma experiência para trabalhar nesse setor. Esse setor é um dos principais setores do Corinthians. Fiel, deixa eu explicar algo muito bem aqui explicado para vocês, tá? Todo time de futebol, você precisa ter vários departamentos que funcionam muito bem. Então, por isso, quando o Augusto Melo diz
que amigos para fora e para dentro são profissionais que vão trabalhar, não é bem assim essas palavras que eles estão cumprindo, porque ora a Carolina Cortez, ela tem um vínculo com esse pessoal do Corinthians que está lá, porque pelo profissionalismo do departamento médico do Corinthians já teria que ter trocado faz tempo. Eu não paro de dar exemplo aqui do Bruno Maziotti, quem o Renato Augusto jogava com o joelho podre. Renato Augusto tinha um joelho podre e estava sempre jogando no Corinthians. Pelo menos aí em 3 jogos ele descansava um, mas sempre estava lá jogando no Corinthians, mesmo com o joelho podre, porque o chefe do departamento médico era muito bom. Era da seleção, era um cara muito profissional e pegou e foi embora, tá? Então, ou Augusto Melo, porque essa cobrança não tem que vir da comissão técnica, essa cobrança tem que vir do senhor presidente, tem que vir do Augusto Melo, fiel, porque não é de hoje que esse departamento médico está errando muito com o Corinthians, erraram com o Diego Palacios. Cara, você contrata um cara com problema crônico no joelho e não é identificado aí quando você faz os primeiros exames médicos de qualquer contratação, você faz uma avaliação completa do jogador. Nessa avaliação completa que você faz, você determina se o jogador pode assinar um contrato ou não. Então não identificaram um problema crônico de cartilagem na situação do Diego Palacios. Erro no departamento médico do Corinthians. O cara ficou encostado sem jogar, porque eles não conseguiram identificar. Todos os jogadores que vão para lá ficam uma eternidade. Todos os jogadores que vão para o departamento médico do Corinthians ficam uma eternidade para voltar. E isso é inadmissível, fiel. Então tem que ser cobrado, sim. E para um time de futebol funcionar, o departamento médico tem que ter profissionais, o diretor executivo tem que ser um profissional bom, que é o responsável para contratar, o departamento jurídico tem que ter profissionais bons para o clube não ficar pagando processo o resto da vida, porque o clube afunda. Então todos os setores do Corinthians são de extrema importância. O setor financeiro, Pedro Silveira, tem que saber as economias do clube, tem que saber o que o clube tem que fazer de venda, o que o clube não precisa vender, qual jogador que pode segurar. Ó, esse não precisa vender ainda, porque a gente já nos assegurou financeiramente, vai dar pra gente fechar no azul. Então tem todos os setores do Corinthians, é de extrema importância. Por isso que tem que ser profissionais capacitados. E hoje o departamento médico do Corinthians está prejudicando o clube dentro de campo. Está prejudicando o clube dentro de campo, fiel. Tem situações médicas que não tem como, olha, esse jogador aqui não tem como, tal, ele vai ser um período mais longo. Só que todos os jogadores, eu não estou falando aqui do Hugo Souza e do Rodrigo Garra agora. Eu estou falando de jogadores aqui há muito e muito tempo no departamento médico e vocês sabem, porque vocês acompanham o Corinthians, vocês vêem nos jogos os jogadores que não estão jogando. É há muito e muito tempo, fiel, que jogadores vão para lá e ficam muito tempo no departamento médico. Então ou eles não sabem o que faz ou são péssimos profissionais. Então se são péssimos profissionais, é hora de trocar. Comissão técnica é ameaçada a sair do cargo a todo momento, porque o departamento médico não. Qual que é a situação que mantém esse departamento médico ruim no Corinthians até hoje? Por que o Augusto Melo não cobra de forma severa esse departamento médico do Corinthians? Até porque, fiel, muitas lesões também pode ser por conta também do departamento médico, que não faz um preparo, vamos dizer assim, de forma 100% completa, que não faz um preparo muito bom, o jogador vai lá e se lesiona. Por isso que tem que ter um departamento médico desculpa, tá, fiel? Tem que ter um departamento médico competente em qualquer clube de futebol. Pelo menos esse é o meu pensamento. E eu quero saber o que vocês pensam referente a isso, tá, fiel? Então, na minha opinião, hoje o Augusto Melo teria que trocar o departamento médico do Corinthians inteiro. Chega uma equipe totalmente nova, uma equipe totalmente profissional. Vai atrás do Bruno Maziotti, cara. Ele trabalhou na época da renovação e transparência, mas isso não significa que ele é doílio. O cara é um profissional da medicina, vai atrás do cara, vai atrás de outros profissionais competentes. Por que que clubes como Palmeiras, clubes como São Paulo, jogadores vão para o departamento médico e não ficam uma eternidade lá? Por que que eles voltam rápido? Porque são pessoas competentes, porque são pessoas aí que entendem e sabem o que está fazendo. No Corinthians não, no Corinthians vai para lá e fica uma eternidade e isso, na minha opinião, está muito errado, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, tá, fiel? Porque existiu conversas aí, tá? Saiu conversas aqui, principalmente nos comentários, há muito tempo, e eu não respondi para vocês esses comentários, na situação do atacante Matheus, que é destaque do time do Maringá, tá? Jogador bastante jovem, e é destaque, e surgiu informações que o Corinthians poderia estar comprando ou negociando este atacante, tá? Fiel, apostas
apostas, porque o Matheus é uma aposta. Você vai contratar lá, por exemplo, o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, é outra aposta. Jogadores apostas têm que vir com o mínimo valor financeiro possível, porque ele é uma aposta. Você não sabe se ele vai dar certo. Diferente do Corinthians, que foi lá e contratou o Rodrigo Garro, que pagou uma nota. O jogador já estava jogando bem no seu clube, estava arrebentando. É um jogador já rodado no futebol. Então é um jogador mais contundente, é uma contratação mais precisa. Todos os jogadores podem não dar certo, mas vamos dizer assim, uma contratação mais precisa. Você já tem mais a certeza que vai dar certo. Se o Corinthians fechar com o Roger Guedes, é uma contratação mais precisa. É um cara rodado, um atacante que está jogando bem, que tem muitos gols. Não é uma aposta, tá? Então, esses jogadores, Matheus, Patrick, tinha um outro jogador do América também, eu me esqueci, são apostas, tá, fiel? Então o Corinthians, ele chegou para consultar o atacante, ele não está negociando com o atacante. Quem te falou isso é mentiroso. Ele não está negociando com o atacante, ele não fez proposta para o atacante, ele fez uma consulta para o atacante. O que é isso, corintianeiro? Uma consulta significa, qual o valor que vocês querem para liberar o jogador para o Corinthians? Ele está a fim de vir aqui para São Paulo? Ele está a fim de jogar no Corinthians? Qual o tempo de contrato dele? O que a gente pode negociar? Vocês interessam em envolver jogadores? Tudo, é tudo especulado numa consulta ao atleta, tá? E o que o Corinthians ouviu é que pediram mais de 10 milhões no jogador e o Corinthians já encerrou as conversas por ali. Então, hoje, pelo menos na data de hoje, não existe negociação entre Corinthians e o atacante Matheus, tá, fiel? Inclusive, é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque todos esses times pequenos, tanto do Patrick, tá, fiel, tanto do Matheus agora, todos esses times pequenos, eles têm mania de fazer leilão no jogador. Eles chegam e fazem leilão, ó, e quem dá mais? Quem dá mais? Ó, esse aqui deu 5, esse oferece 7, beleza, a gente vai vender por 10. Depois esses clubes acham ruim do time ir lá e negociar diretamente com o empresário ou atleta. Eles acham ruim, falam que é falta de ética. Porque toda vez que você vai no clube, esses times pequenos vê clube grande chegando para consultar, começam a pedir valores absurdos. Então, para um jogador que é uma aposta, que disputa o campeonato sergipano, Fel, se eu não me engano, confirmem para mim aí qual campeonato é Maringá, tá? Se é sergipano mesmo, se é goiano. Porque são situações que a gente vê que o clube fica de mãos atadas, porque não tem como você pagar 10 milhões de reais num jogador que é apenas uma aposta, um jogador novo, um jogador que tem potencial, mas é uma aposta por 10 milhões de reais, realmente fica uma situação muito cara. De repente o Corinthians paga 10 milhões de reais em um garoto e é do mesmo nível do Kaique que está treinando lá, entendeu? Aí é um investimento, 10 milhões perdidos. Então o Corinthians encerrou as conversas por lá e hoje não existe mais conversas entre Corinthians e Maringá, tá, fiel? Corinthians e Maringá, pelo atacante Matheus, estão com conversas encerradas. Qualquer informação nova que tiver referente a essa situação, vocês podem ficar tranquilos que eu trago para vocês aqui, tá? Sobre Rodrigo Garro e Hugo Souza também. A expectativa não é data de volta, expectativa é que o Hugo Souza ficaria um mês fora e o Rodrigo Garro 2. Mas isso é uma expectativa, não é uma data concreta de volta, porque esse departamento médico segue falhando muito. Pelo menos essa é a opinião. Comentem sobre o vídeo, sobre o que vocês acharam dessas informações e de tarde a gente volta com mais informações do Corinthians. Combinado, fiel? Estamos combinados. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!